Muitas são as vezes em que a palavra de Deus nos traz esta expressão: não tenhais medo. Não tenhais medo. Por que temos medo? Por que você tem alguns medos? Observe que os medos, os nossos medos, estão ligados àquilo que nós amamos. Já se deu conta disso? Os medos que nós temos estão ligados ao que nós amamos. Quais os seus medos? Pensando nos seus medos, você vai conseguir chegar naquilo que você ama. Seus medos estão ligados à possibilidade de perder o que você ama. Você ama seus filhos, então tem medo que eles fiquem doentes. Você ama seus pais, você tem medo que eles morram. Você não quer perdê-los. Fulton Sheen, venerável Fulton Sheen, em breve beato Fulton Sheen, dizia que o que amamos determina aquilo que nós sofremos. O que nós amamos determina o que nós sofremos. Se o nosso amor for o prazer do corpo, diz Fulton Sheen, então o nosso maior medo é a perda da saúde. Claro, o corpo dá prazer, mas um corpo doente causa dor, sofrimento. Amor no corpo, amor no prazer, então a gente quer ter saúde. Continua Fulton Sheen: se o nosso amor for a riqueza, então nosso maior medo é a ignorância. Porque o meio mais rápido de ficar rico é passando a perna nos outros, em alguém. Então tem que ser esperto, não pode ser ignorante. Porque se quer ser rico, se ama a riqueza. Então o medo é a ignorância. Mas ainda diz Fulton Sheen: se o nosso maior medo, ou melhor, se o nosso maior amor for Deus, então o nosso maior medo é o pecado. Porque o pecado nos impede, nos corta a nossa relação com Deus. Amamos a Deus, temos medo de perder Deus. Por isso o temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. O medo, novamente digo, está ligado àquilo que nós amamos. E existe aqui uma hierarquia naquilo que a gente ama. A gente ama as coisas, as pessoas, não sei. A gente ama de modo desigual. E tem que ter uma hierarquia correta, podemos dizer assim, senão a gente corre o risco de amar coisas erradas. O ensinamento de Jesus diz respeito justamente à ordem de nossos amores. Quanto mais amamos algo, mais temos medo de perdê-lo. Existe, portanto, uma hierarquia de nossos amores. Isso vai definir as nossas escolhas. Se diante de um assalto, alguém aponta uma arma para a gente vai ter que escolher entre a vida ou a carteira. Nós deixamos levar a carteira, o celular, o que for, porque a gente, em primeiro lugar, é a vida. Observe que tem uma hierarquia. Agora, pelo contrário, se alguém quiser ali lutar com aquele assaltante, com aquele bandido, corre o risco de ser morto, porque amava mais o dinheiro. Observe que aqui temos uma hierarquia. A vida, ela tem que estar acima das coisas materiais. Deus deve estar acima de qualquer outra coisa. Hierarquia dos nossos amores. Podemos amar coisas erradas ou fora de ordem. Por isso, em primeiro lugar, deve estar o amor a Deus. Em segundo lugar, o amor
ao próximo. Terceiro lugar deve estar o amor a gente mesmo. O nosso primeiro bispo, Dom Ângelo Salvador, ele dizia muito isso. Eu em terceiro lugar. Em segundo lugar, o meu irmão. Em primeiro lugar, Deus. Essa deve ser a hierarquia do que a gente ama. Observe que as coisas materiais devem vir lá, quarto em diante. Coloca as coisas materiais em primeiro lugar, tudo desordenado. Não podemos inverter essa ordem. No Evangelho de São Mateus, Jesus ensina os seus apóstolos a não ter medo dos homens que lhes perseguem por seguirem Cristo, pois estes são capazes de matar o corpo, mas são incapazes de matar a alma. A igreja, meus irmãos, ela nasceu, cresceu com o sangue dos mártires, a começar, claro, pelo sangue de Jesus. Dos 12 apóstolos, 10 derramaram seu sangue por Cristo. E os primeiros cristãos, a grande maioria, derramou sangue por Cristo, porque eles não tinham medo de entregar o seu corpo por Cristo salvar a sua alma. Não tenha medo de sacrificar o seu corpo para salvar a sua alma. Aqui vem a dinâmica da penitência, do sacrifício. Devemos primeiro buscar a salvação da nossa alma e depois o bem-estar do nosso corpo. Você que enfrentou esse friozinho ou friozão para vir à missa nesse início de noite, já fez um desafio. Seria muito melhor ficar em casa, na beira de um fogão, uma lenha, uma lareira, abafado, numa coberta, assistindo a Copa do Mundo, olhando algum videozinho. Estás aqui fazendo um sacrifício, saiba disso. Que bom. Sacrificando o nosso corpo para salvar a nossa alma. Observe aqui novamente a hierarquia de valores que a gente deve aprender a viver. Devemos nos esforçar para que o nosso corpo colabore com a nossa alma. Às vezes a gente coloca um pouco em guerra, isso não deveria colocar em guerra, essa questão corpo e alma. Um deve ajudar o outro. Porque um dia no céu, nós estaremos em corpo e alma, na ressurreição da carne. O corpo colaborando com a alma colaborando com o corpo. Dramática foi a experiência de Jeremias, primeira leitura desta missa. Foi perseguido e preso pelo seu próprio povo, pelos seus irmãos, por anunciar que eles seriam deportados para a Babilônia se não mudassem a sua hierarquia de valores. Estavam amando o pecado, estavam amando os ídolos e não a Deus. Mas o povo cabeça dura preferiu calar, fazer mal ao profeta. Os próprios amigos de Jeremias o observavam para ver se encontravam nele alguma falha no seu comportamento, para lhe pegar em contradição e poderem o acusar. Mas o Senhor estava ao seu lado e Jeremias, como forte guerreiro, louvou o Senhor que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração. Deus, gente, permite que nós passamos por provações, por sofrimentos, porque Ele vê se realmente a gente o ama. Nas tentações que Deus permite, Ele está nos provando, nos testando, para ver se realmente o amamos. Jesus também diz do que se deve ter medo. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Temei aquele que pode mandar o corpo e a alma para a condenação. Mas por que ter medo disto? Porque se amamos a Deus com todo o coração e vontade, nós não seremos condenados, mas herdaremos a glória do reino dos céus.
Às vezes, nós nos enganamos pensando que um bem feito que a gente faça possa passar despercebido. Ninguém vai ver. E a gente pode ir relaxando. O que adianta fazer o bem se ninguém me recompensa? Deus vai recompensar um dia. Pode ser que ninguém viu o bem que você fez. Deus vai te recompensar um dia. Pelo contrário, às vezes a gente pode fazer uma coisa errada e ninguém nos condena. Ninguém viu. Então eu posso fazer mais errado. Deus está vendo. Pode vir a conta um dia. E Deus não quer nos condenar. Por isso que não há nada escondido que não vai ser revelado. Está no Evangelho de hoje. A gente tem que procurar ter coerência da nossa vida. Aquilo que eu falo com aquilo que eu faço. As nossas ações têm que ser coerentes com o que a gente acredita. Senão, a gente vive dividido. Aquela palavra que Jesus chama os fariseus muitas vezes nos evangelhos, hipócrita. É um ator. É alguém que interpreta um papel, mas não é ele. Não podemos ser assim. A gente tem que ser muito bem integrado, corpo e alma. Ações, vida, não é? São João Crisóstomo chama-nos a atenção. Se fizermos algo de bom e não recebemos recompensa, não se preocupe, diz o santo. Receberá superabundantemente no futuro. E se fizer algo de mal e não fores castigado, não o despreze, pois o castigo virá no futuro, a menos que mude e te faças melhor. Deus não quer nos condenar. A gente tem a possibilidade de mudar enquanto ainda estamos respirando. Saibamos que nós somos seres movidos pelo que amamos. E devemos aprender a amar alto, amar a Deus acima de tudo. Amar o próximo e nós em terceiro lugar. E um dia, o amor pleno viveremos junto de Deus no céu. Mas tudo começa aqui, no sacrifício, na luta de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.